Ótimo dia para todos. Vamos a uma reflexão da palavra de Deus para que a gente tenha paz, né? Tenha paz, tenha mais conhecimento da palavra de Deus, porque é só conhecendo, né, a palavra de Deus, entendendo que há paz em nós, tá? Porque o mundo vive, vive na turbulência, né? Na maldade. Aí muita gente pensa, né? Ah, agora com essa guerra, né? Aí as pessoas que ainda não entendem fica, ah, Jesus vai voltar, né? Ah, é o sinal, porque o povo, né, que não tem entendimentos religiosos, principalmente, né, que nos ensina isso, é guerra, ah, Jesus está voltando, ah, o mundo vai acabar. E com isso as pessoas ficam tem medo, né? Tem medo como eu tinha, né? Eu tinha. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tinha, que eu tenho hoje, eu estaria com medo, né? Porque com certeza eu ia pensar guerra em Israel, sabe? Essa coisa, essa loucura, essa maldade, né? A gente fica triste, a gente fica, sabe, indignado com essa maldade. A ganância, isso é ganância, não passa de ganância do ser humano, sabe? E quem se prejudica com isso são aqueles que não tem nada a ver, sabe? Criança, é uma tristeza, é uma maldade muito grande, sabe? A gente só lamenta, né? Só lamenta, mas infelizmente que se pode fazer, né? E quem tem, aí quem não entende, aí já está pensando, ah, Jesus vai voltar, ah, é guerra, é o fim do mundo, né? Porque em Jerusalém, né, é uma guerra, né? Sempre teve, né, guerra lá, né? Mas mais uma agora, né? Aí o pessoal pensa que Jesus está voltando e o mundo vai acabar. Então, Jesus não vai voltar, porque ele já voltou, e o mundo não vai acabar, porque geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre, diz o Evangelho de Cristo. Então isso não passa da maldade, da ganância do ser humano. Aí quem não tem esse conhecimento, né, fica muito perturbado, com medo, né? Com medo de Jesus voltar. E na verdade tem medo, mas não faz algo para que, como que eu vou dizer, meu Deus, para melhorar, né? Melhorar o mundo, né? Porque na época que Jesus voltou, o povo, os discípulos, né, foram pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, que era aquele povo de Jerusalém mesmo, né, que Jesus veio para aquele povo. Então, os discípulos ensinaram, pregar a palavra de Deus a todo mundo, todas as pessoas, as cidades de Jerusalém. Falando, né, falando que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Muitos acreditaram e outros não. Então, quem acreditou naquele evangelho, eles foram livres daquela tribulação, daquela guerra, daquela matança, que foram três anos e meio de guerra. E ali as armas era, era, era tipo punhal, né, faca, essas coisas. Era o ser humano direto assim enfrentando, né? E cavalos, os cavalos também, né? Usavam os cavalos e enfrentavam o povo, né? Hoje não, hoje essas, essas armas pesadas, né? Infelizmente, que vai e detona tudo, cai aonde
pessoas inocentes que não tem nada a ver. Então, Jesus não vai voltar, porque Jesus já voltou. Jesus voltou nos anos 70. Até nos jornais hoje eu escutando, né, falando de guerra, falam dessa guerra dos anos 70, que foi a pior, né? Porque o próprio Cristo disse que nunca houve e nem haverá situação igual àquela. Então, por mais que hoje esteja acontecendo o que está acontecendo, não é igual e nem será igual a que aconteceu nos anos 70. O juízo de Deus ao povo de Israel. Então, isso aí é mais uma guerra. É mais uma guerra, né, que acontece lá. Aqui não é assim, mas tem outras guerras aí, né? Vocês sabem. A gente não pode sair na rua, sair com medo. Não deixa de ser, né? Guerra também. Então é isso. Então, fiquem tranquilos, em paz, apenas tendo misericórdia mesmo, né, das pessoas que estão sofrendo com isso, né? Que estão sofrendo com isso. Infelizmente a gente sofre também. Mas não é o fim, não é o fim não. É a maldade do ser humano, que sempre existiu e sempre vai existir. Aqui tem alguns trechos que eu vou ler para você, evidências, né, da volta de Jesus, né, que foi naquela época, para você ver que não tem nada a ver com hoje. Eu vou ler aqui. Ó, em Mateus, capítulo 24, versículo 16, diz assim: Então os que estiverem na região da Judéia, então, naquela época, aqueles que estivessem na região da Judéia, que fujam para os montes. Então, tem alguma coisa a ver com a gente aqui? A gente está na Judéia, se for aqui, a gente vai fugir para os montes? Não, isso aqui era para aquela época, tá? Eles estavam orientando aquele povo, sabe? Estavam orientando aqueles que iam ser poupados, né? Que iam ser poupados dessa guerra, porque o juízo foi para Israel, né? Para Israel, para os judeus, aqueles que não acreditavam em Deus, né? Então, e Mateus 24:34 está falando assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Jesus falando isso naquela época para aquele povo, né, conversando ali com os discípulos dele. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, será que é para nós hoje isso aí? Não. Era para aquele povo. Jesus estava naquela época falando com eles, ó. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora, Jesus falando, naquela época, agora estão vivos. Não é para nós, foi para aquele povo. O juízo de Deus já aconteceu já. Em Mateus 16:28. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Então, Jesus estava falando para aquele povo, né? Como que a gente pode trazer isso para os nossos dias? Se Jesus está falando que estão aqui, Jesus falava naquela época, naquele momento, estão aqui, estavam aquelas pessoas lá, estão aqui, algumas pessoas que não morrerão antes de virem o Filho do Homem vir como rei. Então, se isso não aconteceu ainda, então Jesus está mentindo, Jesus mentiu. Ou se Jesus não voltou ainda, essas pessoas daquela época, 2000 anos atrás, estão vivos ainda para verem o rei voltar?
Jesus já veio, Jesus já voltou e o mundo não vai acabar. A ganância do ser humano continua e essas coisas continuam acontecendo. Aqui em Hebreus também está falando assim, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Não abandonemos como alguns estão fazendo, os discípulos falando, né? Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir nossas reuniões em casa, que eles faziam reuniões em casa, sabe? Eles se fortaleciam, eles estavam juntos, eles estavam unidos ali, esperando, né? Tudo isso acontecer naquela época, sabe? Para que eles iam ser livres, né, disso aí, mas tinham que, sabe, fortalecer os outros, né? Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Para aquela época, eles estavam tipo assim, preocupados, né? Uns com os outros. Era assim. Agora que vocês veem que o dia está chegando, pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar para aquela época. Se não fosse, nossa, como está demorando, né? 2000 anos. E o povo daquela época, cadê? Cadê aquele povo daquela época que eles iam ver o rei? É questão de entendimento, gente. Vamos ler o evangelho com entendimento. Em Tiago 5, 7, 8, 9, diz assim: por isso, irmão, tenham paciência. Tenham paciência. Os irmãos, eles estavam esperando, sabe? Sabe, vem hoje, vem amanhã. Ele ia voltar, mas ninguém sabia o dia, né? Mas estava próximo, estava próximo. Tava uma coisa próxima, não dura 2000 anos, não é isso? Mais de 2000 anos? Não. Tenham paciência até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Jesus vinha logo. E ele veio para aquela época, para aquele povo, fez juízo àquele povo. Jesus veio só para aquele povo, para o povo dele, para o povo de Israel. Em 1 João 2,18, diz assim: meus filhinhos, o fim está perto. João falava naquela época. João está vivo hoje para ver Jesus voltar? Os discípulos daquela época estão vivos hoje para ver o rei voltar? Geração vai, geração vem, gente. Meus pais morreram já morreram. Meu filho morreu, esperando a volta de Jesus também. Porque Jesus disse, todos os que estão aqui não morrerão até que vejam o Filho de Deus voltar como rei, né? Então, se ele não voltou ainda, aquele povo que estava ouvindo ele falar isso na época, era para estar vivo. Então, João diz assim: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo já tem aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Aí pensam que essa guerra é o inimigo. Não, sempre existiu guerra, sempre existiu, porque é o ser humano, é a maldade do ser humano.
E tem mais aqui, Apocalipse, sabe? É só ler aí que vocês vão entender. Então, essa guerra não passa de ganância, de poderes, né? Sabe? Do ser humano, política. Tenham paz e vamos confiando em Cristo, porque a diferença de quem entende o Evangelho para quem não entende é que vê essas coisas, vê todas essas coisas acontecerem, né? A gente lamenta, a gente, a gente sofre, né? E vê assim o sofrimento dos outros, mas tem paz espiritual, sabendo que não é a volta de Jesus. Hoje, Jesus, a gente, nós é que em cada dia, né, marcado por Deus, nós é que vamos ao encontro dele, né? Quando chegar o nosso dia, a nossa hora, essa carne tomba e o espírito retorna para Deus. Entendeu? Então tenham paz, vamos acreditar, né, que essa guerra logo cesse, não se espalhe, né, porque o povo sofre, né? O povo que os mais simples, mais humildes também, né? Sofre, os combatentes, infelizmente pela ganância e o poder do ser humano. Um ótimo dia para todos.